Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver sobre juros simples e compostos. Você sabe que quando nós fazemos um empréstimo no banco, geralmente é juros compostos, né? Mas digamos que você vai comprar algo a juros simples. Juros é uma taxa que você paga por ficar com determinada quantia de dinheiro ou por atrasar algum boleto, alguma parcela, enfim. É como se fosse uma multa, né, que a gente pagaria por ter um certo item. Então, existem dois regimes de juros, simples e compostos. O simples, digamos, você faz o acordo de quanto você vai pagar de juros por mês e é todo mês aquele valor, não altera. Já nos compostos, a gente chama de juros sobre juros, ele vai alterando. Quanto mais dias você atrasa o boleto, mais vai multiplicando os juros. Quanto mais tempo atrasa a fatura do cartão de crédito, mais, eu sempre falo, vira uma bola de neve. Então, para os bancos é mais favorável juros compostos, por isso que os contratos são todos em juros compostos, né? Mas vamos entender a diferença de juros simples e compostos. Então, para vocês saberem, ó, anotem essas fórmulas que elas são importantes. Para juros simples, então, nós multiplicamos juros vezes o capital, ó, juros vezes o capital juros igual, perdão, capital, que é o valor, o I é a taxa, então a taxa é a porcentagem. Por exemplo, se eu digo assim que é 5% ao mês, esse 5% ao mês a gente vai dividir 5 partes de 100. Em porcentagem, a gente vai trabalhar com 0,05. Sempre tem que dividir por 100 antes de jogar na fórmula. E N representa o tempo. Se são 12 meses, então eu coloco, multiplico por 12 meses. Aqui, por exemplo, ó, uma quantia de R$ 1.000. O que é o R$ 1.000? Então, nós vamos copiar essa fórmula aqui. Juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, então, nós vamos encontrar só os juros. Capital. Capital é a quantia. Qual que foi o capital? Vamos separar aqui. O capital é o valor que foi emprestado. Uma quantia de R$ 1.000 foi emprestada por 12 meses, sabendo que a taxa de juros estava em 3% ao mês. Então, nós temos três informações. O capital, que é o primeiro momento que você tem o dinheiro, capital de R$ 1.000. Nós temos o tempo, mas a gente usa na fórmula N, tá? Significa tempo. Se quiser, pode escrever tempo. 12 meses. E nós temos a taxa. Sempre observa se a taxa e o tempo estão igual, senão tem que transformar. Como está falando em meses e o juro está em meses, ó, 3% ao mês, a M é ao mês, a A é ao ano, tá? É uma sigla. Então, a taxa é 3%, mas como a gente tem que trabalhar com decimal, então divide 3 partes de 100, 0,03. E agora nós montamos aqui na fórmula. Então, capital, R$ 1.000, vezes a taxa 0,03, a gente sempre trabalha com o decimal da porcentagem, vezes o tempo, que são 12 meses. E a gente vai descobrir quanto que é os juros, é só multiplicar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a calculadora, a gente já aproveita e já faz, já deixa na tela prontinho, né? Aqui. Então, a gente vai multiplicar 1.000 vezes 0,03 vezes 12. 360, esse é o juros. Então, 360 é o juros simples. O que é o juros? Então, quando a pessoa for devolver essa quantidade de empréstimo, ela não devolve só empréstimo, ela devolve empréstimos e mais o juros, tá? Vamos verificar no regime de juros compostos, como que ficaria, então, nos juros compostos. Deixa eu trocar de cor. Então, a fórmula dos juros compostos é a seguinte: montante igual. O que é o montante? O montante é quando eu somo juros, ó, a fórmula do montante é fácil. Você soma o capital mais os juros. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira questão, qual que seria o montante? Então, quando a pessoa for devolver, ela tem que devolver o que ela emprestou, que é o capital, R$ 1.000 para o banco, digamos assim, mais os juros de 360. Então, quanto que a pessoa tem que devolver? 1.360. Esse valor é chamado de montante. Então, montante é o valor final com dinheiro, capital é o valor inicial, tá? Então, vamos lá. A fórmula dos juros compostos está aqui, ó. Montante igual a capital, vezes, abre um parênteses, 1 mais a taxa, agora vai ter que elevar, ó, na potência, elevado no tempo. Então, a fórmula de juros compostos, ela é bem diferente, tá? Então, vamos lá. Montante igual. Qual é o capital? É o mesmo, ó, R$ 1.000. Então, no capital, eu vou colocar aqui no cantinho, no capital a gente coloca R$ 1.000. R$ 1.000.
multiplicado, abre o parênteses, 1 mais a taxa. Então, quanto que é a taxa? 3%, ó. Taxa, a gente não vai trabalhar com 3%, a gente vai usar o decimal, que é 0,03. Mais 0,03, fecha parênteses, e aqui elevado no N. Qual que é o N? É o tempo em meses, que nós temos 12 meses, então, N12. Então, aqui, N12. Montante igual, aí vai fazer 1.000, primeiro resolve o parênteses, tá? Vezes 1 mais 0,03, vai dar 1,03, tudo isso elevado a 12 meses. Então, a gente vai pegar agora aqui na calculadora. Vamos trabalhar com a calculadora científica, que aí a gente já consegue fazer essa conta mais rápido. Na científica, então, a gente coloca aqui 1,03, ó, 1,03, elevado, a gente vem aqui e procura no elevado, ó, xy, o y vai ser o elevado, que é o 12. Para você não precisar na tua calculadora fazer 1,03 vezes 1,03, 12 vezes, você pode usar a calculadora científica. Elevado e no expoente 12. O resultado, todo esse. Claro que a gente não vai trabalhar com todo esse número, nós vamos pegar e vamos arredondar. Então, arredondando 1,43, né? Montante igual a 1.000 vezes o resultado 1,43. Agora, a gente multiplica 1.000 vezes 1,43. R$ 1.425,76. Montante igual 1.425,76. E aqui está. Aí eu pergunto para vocês, olhem bem os valores. No juros simples, a pessoa vai devolver 1.350. Nos juros compostos, a pessoa vai devolver 1.425,75. Então, o que vocês acham que vale a pena para os bancos? Trabalhar com juros simples ou compostos? Compostos, porque a pessoa ela devolve a mais, ela não devolve, por exemplo, no juros simples, nós vamos saber quanto que é os juros, ó, para vocês entenderem. Se ela está pagando 3% ao mês, então vamos fazer aqui só para vocês observarem. Para a gente descobrir quanto que é 3% de R$ 1.000. Então, R$ 1.000 vezes 3%. É 0,03, né? Vezes 0,03 já vai dar ali. R$30. A pessoa vai pagar R$30 de juros no mês de janeiro, R$30 no mês de fevereiro, R$30 no mês de março, R$30 no mês de abril e assim vai indo. R$30 os 12 meses do ano. Essa é a grande diferença. No final, vai dar R$360. Então, ela vai pagar a mesma taxinha de juros o ano inteiro. Já nos juros compostos, não. Começa pagando 30, depois de 30... Ó, no primeiro mês ela paga 30. Fica igual, primeiro mês. Paga R$30. Aí, no segundo mês, a conta é a seguinte. É o R$1.000 mais o 30 que a pessoa pagou. Os juros que ela vai pagar no mês de fevereiro não é 3% de R$1.000, é 3% de 1.030. Vai somando com os juros. Já começa aí no segundo mês, dá uma diferença. Ó, ela vai pagar R$30,90. Aí vai somar o R$30,90 com 1.030. Para ela pagar os juros no outro mês, provavelmente vai ser 31, 32. Cada mês vai subindo e no final das contas, ó, dá uma diferença bem grande. Então, isso que é juros simples e compostos. Se você tiver a opção de escolher pagar juros simples, às vezes é melhor, né? Mas o problema, quando comparado juros simples e compostos é a mesma taxa, o juros simples é mais barato. O problema, pessoal, é que hoje em dia ninguém vende mais a regime de juros simples, geralmente é juros compostos, né? Então, tá aqui a fórmula, eu vou separar algumas atividades para vocês estarem praticando e na aula ao vivo a gente conversa e eu explico um pouco mais, tá bom? Um abraço, galera, bons estudos, nos vemos então na nossa aula de quinta-feira. Tchau, tchau!